Pessoal, olha quem tá de volta, sou eu, né? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando a Bíblia com Cid Moreira. Não tô brincando, é comigo mesmo. Nós não tivemos verba para trazer o Cid Moreira e venceu, né? Então fica Desvendando a Bíblia com Eliezer, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, então. Como você viu pelo título, né? É um vídeo sobre o Apocalipse, né, pessoal? A segunda parte, né? Demorei, mas chegou, né? Tá bom isso aqui? A segunda parte da saga do Apocalipse, né, pessoal? Demorou, mas veio. E é sobre o primeiro selo, né? O Anticristo. E pra quem não sabe, vai ter continuações ainda. Vai ter muito mais pra falar sobre o Apocalipse, né? Tem muitas partes ainda pra falar. Nesse vídeo eu vou falar apenas o primeiro selo, né? O Anticristo. Mas vamos ter o segundo selo, o terceiro selo, temos as trombetas, temos os cálices, temos o que vai acontecer no céu, que vai acontecer a do Cordeiro, o julgamento final, os 1000 anos. Então temos no céu, nova terra, então tem muita coisa ainda pra falar. Então, para me motivar e para motivar você também a gostar dos vídeos, para me entender que você gosta, clica no like, entendeu? Para mim saber que você quer mais sobre esse assunto. E se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica nele e se inscreve para o YouTube entender que você quer receber notificações do meu vídeo, para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. E isso vai me motivar a fazer mais vídeos para vocês, né? Então eu espero que vocês gostem. Se você não viu a parte 1, né? A parte 1 da saga do Apocalipse, clica nessezinho aqui, ou se não, vai no meu canal e vai lá ver a parte 1, tá? Pra você entender melhor o que tá acontecendo aqui, tá? É isso. Falou e bora para o vídeo. Bora para o vídeo, né? Então, a nossa intro maravilhosa, pra quem não viu é outra intro, né? Que eu botei isso e eu vou usar ela só pra sair do Apocalipse, né? Mas, então, se você não viu a parte 1 ainda, como eu falei, tá aqui, ó. Clica aqui, senão você não vai entender nada que vai acontecer aqui, tá? Clica aqui pra ela ver, pra você entender o que tá rolando aqui. Tá, mas eu vou continuar. Eu vou fazer um resumo rápido pra você entender mais ou menos sobre o que nós falamos antes. Primeiro, precisamos entender que estamos passando por um período chamado período dos princípios das dores, né? Lá em Mateus, Jesus vai aparecer o texto aqui, tá? Jesus vai dizer que antes do fim viria primeiro o princípio das dores, ou em outra tradução, das dores de parto, que antecederiam a vinda do Filho do Homem. Então, primeiro nós teríamos as dores de parto, que é o período em que nós estamos vivendo. Como assim, Eliezer? Vamos lá que eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que Jesus vai falar que antes da sua vinda, primeiro, haveria guerras, rumores de guerras, haveria pestes, fomes, haveria morte, haveria desastres naturais. Você pode dizer, mas desde que Jesus morreu, isso sempre houve, isso sempre existiu na história da raça humana, sempre existiu fome, guerra, terremotos, desastres naturais, sempre houve isso. Qual que é a diferença? Como é que eu vou saber que está perto do fim? Aí que tá. Porque Jesus usa um exemplo que faz toda a diferença, que é as dores de parto. Quando você vai ver as dores de parto de uma mulher que ela está grávida, prestes a dar bebê, o que acontece? As dores, elas começam, as contrações, melhor dizendo, elas começam fracas, devagar, lentas, mas conforme vai chegando mais perto do nascimento da criança, as dores elas vão aumentando gradativamente até chegar a hora de ganhar o bebê. Então as dores elas aumentam e assim mesmo, do mesmo jeito, vai ser no fim dos tempos. Por quê? Porque antes os primeiro, ele fala que haveria guerras, mas sempre houve guerras. Só que se você for ver nos históricos, os últimos anos que nós estamos vivendo, nós temos visto muito mais guerra acontecendo. No passado, por exemplo, nós tivemos a guerra da Ucrânia, nós tivemos a contra a Rússia, nós tivemos ali também Israel contra Hamas. Nós temos visto esse ano a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentando. Então, o que é isso? São rumores de guerra, rumores de guerras que estão acontecendo e cada vez aumentar mais. Nós temos visto desastres naturais que a gente nunca tinha visto antes, uma proporção tão grande. Se você for ver lá nos Estados Unidos, atualmente está tendo o maior ciclone no mar já registrado. E aqui no Brasil nós tivemos um inundamento aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então você vê desastres em proporções gigantes atingindo todo o planeta. Você também vê, por exemplo, lá no começo do ano, quando pegou fogo nas coisas dos Estados Unidos,
causa do calor. Então você consegue entender? As coisas elas estão aumentando gradativamente e disso para pior. Você vai dizer, mas sempre existiu fome, sempre existiu rumores de guerra, sempre existiu guerra. Sim, sempre existiu. Mas atualmente ela tem aumentado muito gradativamente. E quanto mais perto vamos chegando do fim, mais vai ter, mais vai piorar. E depois disso, né, que é o que eu falei no outro vídeo, que tá aí caso você não viu, né, ou vai lá no Izinho ver, né, vai lá no meu canal, procura lá, que é sobre o arrebatamento, que é a parte 1 desse vídeo. Que é o seguinte, eu vou fazer um resumo rápido aqui, né. O que é o arrebatamento? Caso você quer saber melhor, vai lá naquele vídeo que eu falei. Mas o arrebatamento nada mais é do que quando Jesus vir, né, tirar a sua igreja da terra. A Bíblia diz que Jesus, ele foi, no livro de Atos Apóstolos, vai dizer que ele foi aos céus, né, mas que um dia voltaria para buscar a sua noiva, ou seja, os salvos, os que se manteram fiéis a ele, firmes a ele, para que um dia estejamos com ele, onde ele estiver. Mas nós precisamos entender que antes do arrebatamento acontecer, virá então o período que estamos passando. Quando chegar o fim dos períodos azuis, acontecerá o arrebatamento, e ninguém sabe o dia nem a hora que ele acontecerá. Nós não sabemos o dia nem a hora, então nós temos que estar preparados a cada momento, porque pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 100 anos, mas é certo que vai acontecer o arrebatamento. E como nós sabemos, o arrebatamento nada mais é do que nós sermos tirados da terra, elevados aos céus rapidamente, num piscar de olhos. O Espírito Santo que habita em nós vai nos tirar e nos levar aos céus para que nos vemos eternamente com Deus. Somente nossas roupas ficarão para trás. Então você imagina o caos que não vai ser. Mas, se você quer entender melhor, vai lá no vídeo do canal que fala sobre o arrebatamento, tá? Porque eu não vou falar sobre isso aqui. Então, depois do arrebatamento da igreja, nós vamos entrar então no período chamado a Grande Tribulação. Mas peraí que eu tive uma ideia. O que vocês acharam? Viram a diferença? Vocês não tinham reparado, né? Pois é, tá aqui. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque nós precisamos entender que depois do arrebatamento da igreja, que a igreja é levada aos céus, nós vamos ter dois cenários. Primeiro, o céu e a terra. A letra é feia, tá? O céu e a terra. Vamos ter dois cenários depois do arrebatamento da igreja. Tá? Por quê? Porque aqueles que foram salvos, que foram arrebatados, eles vão vir para o céu junto com Jesus e Deus. Tá? O Espírito Santo vai tirar eles da terra e levar eles para o céu. E lá no céu, eles vão passar um período chamado as bodas do Cordeiro, né? E também passar um período chamado a coroação, e tudo isso nós vamos falar em outro vídeo, tá? Só sobre o que vai acontecer no céu depois do arrebatamento da igreja, tá? Vou fazer um vídeo focado nisso aqui, tá? E daí nós temos a Terra. O que vai acontecer com a Terra depois do arrebatamento da igreja? Você imagina, milhões de pessoas sumiram, desapareceram, deixando somente as suas roupas para trás. Você imagina se o piloto de avião ele é crente, cristão, ele desaparece, ele é levado. O avião, o que vai acontecer? O avião vai cair. Um motorista de um carro vai se arrebatar, porque vai acontecer um carro batendo no outro. Ou seja, o mundo ele vai se tornar um caos. Crianças desaparecendo, sendo arrebatadas, e o mundo vai procurar uma resposta. Ou seja, as pessoas que estão na Terra, eles vão procurar uma resposta para entender o que aconteceu, o que está acontecendo, que as pessoas estão sumindo, estão desaparecendo, eles vão querer procurar uma resposta. Alguns provavelmente vão dizer que vai ser alienígenas que vieram e levaram os seres humanos, outros vão dizer que foi aqueles que sabem, né, os cristãos, as pessoas que sabem sobre o Apocalipse e ficaram, vão saber que foi Jesus que veio buscar a sua igreja. Então, vão ter pessoas que vão dizer que foi alienígena, outros que foi Deus que buscou, outros que foi a ordem cósmica, alguma coisa eles vão inventar para poder enganar as pessoas sobre a vinda de Jesus. Então, você imagina, o mundo ele vai estar um caos, o mundo ele vai estar uma devastação. Aí, então, começará um período na Terra de 7 anos. Deixa eu botar outra cor aqui. Um período de 7 anos aqui na Terra. Sendo esse período... Peraí. Agora sim, melhorou, né?
Troquei de lado pra quem não viu, né? Tava aqui, agora botei pra cá. Pra ficar certo a letra, né? Mas então aqui na Terra se iniciará um período de 7 anos, sendo ele dividido em duas partes, sendo ele 3, ó, aqui é o meio, tá? Vai ser dividido em duas partes, ó, tá? 7 anos eles vão ser divididos em duas partes, sendo eles 3 anos e meio. Eu botei 3,5 porque eu acho que é meio 5, né? Tá, vai ser 3 anos, deixa eu escrever aqui. Vão ser 3 anos e meio, né? 7 anos vão ser divididos em 3 anos e meio, tá? O primeiro período será chamado o período de falsa paz, tá? Que no caso será quando o primeiro selo for aberto. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 1, que será aberto o primeiro selo, e o selo que será aberto, João escreve que viu um cavalo cujo branco, cujo seu cavaleiro trazia consigo um arco. O que é isso? Isso simboliza o anticristo, tá? Então, no momento que a igreja foi arrebatada, a igreja foi para o céu, né? Foi tirada da terra. O anticristo então se manifestará na terra, sendo aberto o primeiro selo. Por quê? Porque ele trará paz, uma falsa paz, durante 3 anos e meio. Ou seja, ele será uma figura política, uma figura autoritária, uma figura que as pessoas sentirão prazer em ouvir a sua voz, em ver ele. Por quê? Porque ele trará uma falsa paz, ele enganará as pessoas. Porque no momento que a igreja for arrebatada, as pessoas vão estar procurando um alívio, alguma coisa para se apegar. O que vai acontecer? Então o anticristo vai aproveitar essa fragilidade e vai aparecer. E pela Bíblia nos diz que ele vai trazer 3 anos e meio de paz. 3 anos e meio de paz ele vai trazer para o mundo. Só que nesse período ele não vai se denominar como Messias. Ele apenas vai trazer a paz. Vai ser um homem que vai trazer ideias, ideais que vão revolucionar as pessoas, que vão arrastar multidões. Por quê? Porque ele trará ideias como, por exemplo, a moeda única. Ele trará a ideia do chip. Ele trará a ideia da estátua dele, né? Ele trará ideias da Nova Babilônia, uma cidade que vai trazer conforto para as pessoas. E ele também trará ideias como, por exemplo, a reconstrução do terceiro templo. E quando ele reconstruir o terceiro templo, aí sim, o povo hebreu vai ser enganado por ele, porque o povo hebreu não acredita que Jesus é o Messias. Eles esperam o Messias até hoje, ou seja, o Filho de Deus, e eles vão achar que o Anticristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele vai reconstruir o terceiro templo nesse período aqui de paz. E nesse período de paz, de 3 anos e meio, as pessoas vão viver normalmente, vão continuar a sua vida após o arrebatamento, vão continuar a sua vida, por quê? Porque as pessoas que foram, foram, e eles ficaram. Então eles vão continuar a sua vida normalmente. O anticristo vai aproveitar esse momento para então trazer os seus ideais, para reconstruir o terceiro templo e para trazer também uma única religião, onde ele vai trazer como principal líder dessa religião o falso profeta. O falso profeta nada mais é do que o João Batista do anticristo. Jesus tinha João Batista que falava e anunciava sobre a sua vinda, né? E o falso profeta servirá como isso para o anticristo. Ele falará para as pessoas, será uma figura religiosa que fará com que as pessoas acreditem que o anticristo seja o Messias. E depois, Eliezer, então, esse período de 3 anos e meio de paz, o que vai acontecer? Nós precisamos entender quando estiver acabando, aqui assim, aqui assim, estiver acabando o período dos 3 anos e meio, o anticristo ele vai morrer, ele vai ser ferido a sua cabeça. Lá no livro de Daniel nos fala isso. No livro de Daniel nos fala que seria ferida a sua cabeça, né, mortalmente, ou seja, ele vai morrer. O anticristo vai morrer no final dos 3 anos e meio de paz. Só que, porém, o que acontecerá? Ele ressuscitará. Exatamente. Isso fará com que as pessoas acreditam que ele seja o Messias. Por quê? Porque ele morreu, mas ele ressuscitará. Então as pessoas acreditarão que ele é o Messias, que é o Filho de Deus, e nesse momento que ele ressuscitará, daí sim ele se verá lá como um tirano, e então virá com a marca da besta, e
mandando que as pessoas adorem somente a Ele como o único Deus. E muitas pessoas vão acreditar e vão adorar Ele. Muitas pessoas vão acreditar e vão cair nessa adoração a Ele. Você consegue entender? Então, por exemplo, mas e as pessoas que ficaram? O que vai acontecer com elas se elas adorarem o anticristo? O anticristo ele trará consigo a marca da besta, um chip que será enfiado na mão e na testa, tá? Mas isso depois do arrebatamento da igreja, vocês precisam entender isso. A igreja não vai estar mais na terra quando o anticristo se manifestar. Então ele vai trazer no final, depois que ele ressuscitar, ele vai trazer a marca da besta. E as pessoas que aceitarem a sua marca, o que vai acontecer? Elas já vão estar condenadas ao inferno. Elas vão ter mais salvação. Se a pessoa aceitar a marca da besta na palma da mão ou na testa, ela não vai ter mais salvação. Entendeu? Então há sim um jeito de você salvo se eu ficar depois que a igreja for para o céu. Há sim uma chance de você salvo. Uma última chance de você ser salvo. Deus é justo e vai dar uma última chance para as pessoas que ficarem ser salvos. E que chance é essa? É não aceitar a marca da besta. O 666. Né? As pessoas não aceitar a marca da besta. As pessoas não aceitar o chip. Se a pessoa não aceitar, ela vai ter a chance de ser salva ainda. Ela vai ter a chance de poder morar com Cristo ainda nos céus, mesmo depois do arrebatamento da igreja ter conseguido. Só que, porém, a pessoa precisa entender que nesse período aqui, quando ele terminar, o anticristo se revelar como um tirano e trazer a marca da besta, o que vai acontecer? As pessoas que negarem a sua marca, elas vão ser mortas ao fio da espada, ou vão ser perseguidas. Ou seja, se tu negar a marca da besta, o que vai ter que fazer? Tu vai ter que fugir, se esconder. Por quê? Porque ele vai botar todo mundo indo contra essas pessoas. Ele vai botar militares, policiais, achar as pessoas e matarem. Entende? Então vai ser muito mais difícil, vai ser como no período de discípulos de Jesus, que não podiam, que tinham que negar, entendeu? Não podiam negar. Então vai ser como nesse período, as pessoas vão ser torturadas para poder negar, para poder aceitar a marca da besta. E quem aceitar já vai estar condenado. Então tem gente que espera esse período aqui para poder ser salvo. Então nós precisamos entender que esse período vai ser um período de sofrimento. Entende? É melhor nós aceitarmos a Cristo agora, antes do arrebatamento, enquanto ainda temos chance. Por quê? Porque nós estamos num período chamado período da graça, ou seja, do favor não merecido. Jesus é tão bom que nos perdoa, que nos purifica e nos dá uma chance de nós ser salvos ainda sem passar por esse período aqui de guerra, de sofrimento, porque depois desses 3 anos e meio de paz aqui, quando o anticristo trazer essa marca da besta, o que vai acontecer? Depois disso aqui, virá as trombetas, virá as caras, ou seja, vai haver guerra, vai haver fome, vai ter terremoto, as estrelas cairão do céu. Você consegue entender? Às vezes que o anjo, quando tocar a sua trombeta, uma grande estrela do céu cairá, ou seja, um meteoro cairá na terra, a lua se tornará em sangue. Então esse período aqui, ó, de 3 anos e meio, vai ser um sofrimento. Então, aproveite agora que você tem a chance de poder aceitar Cristo, aceitar Deus e poder ir morar com Ele quando o arrebatamento acontecer. Para você não ficar e não ter que passar por esse momento aqui, para você conseguir se livrar, entende? Deus está te dando a oportunidade de você ser salvo. Deus te dando a oportunidade de você aceitar Ele antes da grande tribulação acontecer. Aceite Ele. Para que quando o arrebatamento da igreja acontecer, você possa ser arrebatado com ele e não ficar nesse período aqui de sofrimento, de angústia, de dor, porque será uma dor, um sofrimento como nunca houve e nunca mais haverá. Então esteja preparado. Aceite Cristo enquanto há chance para você poder ir morar com ele. E enquanto a terra estiver passando pela grande tribulação, você poder estar na borda do cordeiro, participando das bodas dele. Só que isso só vai acontecer se você ir morar com ele. Porque se você ficar, você tem que estar preparado para isso aqui. Preparado para negar a marca da besta. E passar pela maior perseguição, sofrimento, tortura
que uma pessoa poderia passar. Então esse vídeo é um vídeo de alerta. É um vídeo de alerta para você estar preparado. Se prepare, porque o dia do Senhor está próximo. Então, pessoal, né? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam, né? E cliquem no like. Tem os outros vídeos que eu já postei, né? Que vão aparecer aqui na tela depois no final para você ir lá conferir, né? E eu vou estar postando mais vídeos sobre curiosidades, né? Não só falando sobre o Apocalipse, mas sobre outras curiosidades. Eu tô com alguns projetos para falar sobre a Trindade também, alguns outros assuntos interessantes. Então se inscreva no canal. Caso você não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui no Instagram, que eu posto um vídeo lá também, tá? Então vai lá no meu Instagram, também me siga lá. Mas não se esqueça, o principal, se inscreve aqui, clica no like, tá? Para o YouTube te mandar as notificações, tá? É isso aí, falou e fui e...